Eu tenho a alegria de apresentá-lo, pois é filho do tio querido, pastor Olney, e caminha com Jesus em Campinas, na Igreja Batista Ágape, e ele dirige um ministério chamado Jornada Vida Abundante. E ele tem desenvolvido agora de uma forma itinerante este ministério, e é uma alegria para mim tê-lo conosco, fazendo conhecer a nossa igreja, que não conhecia ainda, né? E poder também a igreja conhecê-lo e conhecer o seu trabalho, o seu ministério, e sermos abençoados pela ministração e compartilhamento da palavra de Deus que ele nos trará nesta manhã. Estamos aí avaliando uma data para que em breve ele possa trazer o Jornada de Vida Abundante para cá e nós sermos abençoados por este projeto de vida abundante que aborda, ele vai falar um pouquinho do trabalho, né? Aborda todas as áreas da nossa vida à luz dos princípios e dos valores de Jesus Cristo em nosso viver, seja família, trabalho, e é uma alegria muito grande, Estevão, ter você comigo hoje aqui e com a nossa igreja. Que Deus use e o abençoe. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela vida do Estevão, sua família e o seu ministério que o Senhor tem colocado em suas mãos. Obrigado por suas últimas experiências de fé, de coragem, de obedecer-te, e que isso sirva de inspiração para todos nós, e que o compartilhamento da Tua Palavra abençoe o nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Eu quero agradecer, quero dizer que primeiro eu sou grato a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa manhã. Também agradecer ao meu primo. E depois do anúncio lá eu fiquei até mais tranquilo, que se eu falar alguma coisa errada, eu sou primo do Purim, tá bom? Mas eu quero dizer que é uma bênção, é uma alegria muito grande poder fazer parte de uma família tão querida dessa. Como ele me apresentou, meu nome é Estevão. Durante muito tempo eu trabalhei numa multinacional, na IBM, e no último mês de junho eu tive uma experiência muito forte com Deus. E Deus falou muito claramente comigo que era hora de deixar a IBM para partir para uma obra que Ele tem para mim. Queridos, não foi uma decisão fácil. No momento de crise, você deixar um bom emprego, eu tinha uma boa posição lá dentro, eu estava como líder de uma área com 450 pessoas, e deixar num momento desse o meu trabalho, sem saber o que vai ser o amanhã, não é fácil. Mas o que Deus colocou na minha vida é que Ele estaria à frente de todas as coisas. E com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Então não há motivo de preocupação. Então o motivo de eu estar hoje aqui com vocês é para compartilhar um pouco do que Deus tem colocado na minha vida. E eu gostaria de começar essa palavra falando de uma história. Uma história de um homem de aproximadamente 40 anos de idade. E esse homem, depois de quase 13, 14 horas de trabalho intensivo, ele chega na sua casa, e quando ele abre a porta da sua casa, ele logo percebe que o som do videogame está ligado. É seu filho de 10 anos que está jogando. E ele chega perto do filho dele e fala: filho, papai chegou. Mas aquele filho está tão entretido naquele videogame que nem percebe a presença do pai. Então ele vira, vai para o seu quarto, e naquele momento uma voz, aquela voz interna que todos nós temos, vem e começa a falar com ele, e fala assim: puxa, 13 horas fora de casa, e é assim que seu filho te recepciona? Mas aquele homem logo responde: é normal, as crianças quando estão no videogame, elas ficam tão entretidas que elas esquecem do mundo. E aí ele vai para o seu quarto, e quando ele está indo para o seu quarto, ele passa pelo quarto da filha, uma adolescente de 16 anos de idade, e percebe que ela está no telefone com a amiga, e ele para na frente, na porta do quarto da filha dele, com a intenção que a filha veja ele, mas a filha nem percebe a presença dele. E logo aquela voz vem: puxa, é assim que a sua filha te recebe também? Mas ele rapidamente responde: é normal. Adolescente é assim mesmo, é normal. E ele vai, deixa suas coisas no quarto e vai em direção à cozinha, e aí ele se encontra com a esposa dele. E adivinha qual é a primeira coisa que a esposa fala? Você trouxe o pão que eu te pedi? E ele: querida, esqueci. Eu sabia que você ia esquecer, você nunca me ouve. E ela sai da cozinha e deixa ele ali sozinho. Então ele começa a pegar as comidas na geladeira,
põe no prato, e ele senta para comer sozinho, e aquela voz vem, e aí vem poderosa, fala: puxa, depois dessa recepção toda, você ainda vai comer sozinho? Mas aquele homem começa a ficar irritado e fala assim: é normal, 20 anos de casado, você queria que a minha esposa me recebesse com beijinhos na porta? E outra, eu cheguei tarde, cada um tem seu horário, é normal hoje em dia as pessoas comerem cada um em um horário. E ele tem aquele momento ali de jantar, sozinho, conversando com ele mesmo. Depois ele se levanta, vai para o seu escritório, começa a preparar as coisas do outro dia. São muitos problemas para resolver. E quando ele termina aquele trabalho, aquele terceiro expediente, ele percebe que todo mundo já foi dormir. E aí ele vai, senta na frente da televisão, para tentar distrair um pouco daquele dia complicado, difícil. E quando ele vê, já é quase 1h da manhã. Ele levanta, vai para a cozinha, pega um remédio. E quando ele pega o remédio, a voz vem de novo e fala assim: de novo você vai tomar um remédio para dormir? E mais uma vez ele, irritado, fala: é normal. Quem é que não toma remédio hoje em dia para dormir? É normal. Então ele vai para a cama, depois de muita dificuldade, tentando buscar o sono, aquele remédio faz efeito e ele consegue dormir. No outro dia, 6h da manhã, toca o despertador. Com muita dificuldade, aquele homem se levanta, senta na cama, abaixa a sua cabeça, respira fundo e fala: tudo de novo. Queridos, infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas pessoas. Deus deu uma vida, e quantas pessoas estão sobrevivendo? Você sabe qual é o valor de uma vida? Sabe, queridos, se eu chegasse hoje aqui e desse 10 milhões de reais para cada um de vocês, não seria bom? Não seria bom? Com certeza, estou vendo aqui algumas cabeças assim, com certeza. Talvez você comprasse a casa dos seus sonhos, fizesse a viagem ao redor do mundo, construísse seu próprio negócio. Alguns nunca mais trabalhariam, não é verdade? Porque 10 milhões é muito dinheiro. Agora eu pergunto a vocês: você teria coragem de colocar esses 10 milhões de reais nas mãos de uma pessoa que você não confia? Você teria coragem de pegar esses 10 milhões e entrar na boca de fumo? Você teria coragem de pegar esses 10 milhões de reais e esconder, enterrar lá no quintal da sua casa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre gostei de jogar futebol. Joguei futebol minha vida inteira. E em 2013, eu sofri uma lesão no meu pé. O tecido que segura o dedão rompeu. Não sei como, mas rompeu. E eu procurei vários especialistas em cirurgia do pé. E todos falavam assim: Estevão, eu não sei o que fazer com o seu pé. Até que eu fui parar no Papa da cirurgia do pé, lá em São Paulo. Um médico do Einstein. E ele olhou todos os meus exames. E ele falou assim: puxa, Estevão, eu tenho 40 anos de profissão. Nunca vi uma lesão como a sua. Vi 3 casos parecidos, mas uma lesão como a sua, eu nunca vi. Esse é o caso, é cirúrgico. Vou tentar, não sei se vou conseguir, mas essa cirurgia, você sabe que eu não atendo por convênio, essa cirurgia vai te custar 40 mil reais. Eu olhei para aquele médico e falei assim: doutor, eu não preciso de um dedo novo, ele está aí, é só juntar. Ele falou: pois é, Estevão, infelizmente a saúde no Brasil é cara. Sabe, queridos, eu saí daquele consultório pensando assim: se para grudar um dedo custa 40 mil reais, quanto não custa um coração batendo? Quanto não custa um rim purificando todo o nosso organismo? Eu trabalhava na IBM, a IBM gastou bilhões de dólares
para desenvolver um computador com inteligência artificial que se chegue ao pensamento humano. E Deus deu a cada um de nós um cérebro, uma mente. E segundo os neurocientistas, nós utilizamos apenas de 3 a 5% da capacidade do nosso cérebro. Por isso, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Cada um de nós tem bilhões que Deus nos deu. E a pergunta é: o que nós estamos fazendo com esses bilhões? A palavra de Deus diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E infelizmente, isso tem sido uma realidade na vida de muitas pessoas. Quantos sonhos estão sendo destruídos? Quantos relacionamentos conjugais estão sendo destruídos? Quantos relacionamentos com filhos estão sendo destruídos? Recentemente eu estava conversando com um colega meu de trabalho, e ele estava falando: olha, Estevão, era um bom profissional, mas de repente a sua performance no trabalho começou a cair muito. E ele falou: Estevão, eu não consigo mais ser um bom profissional, porque um dia a minha gerente chegou para mim e falou que eu nunca poderia ser gerente aqui dentro dessa empresa. E quando ela falou isso para mim, eu senti que eu não conseguia mais trabalhar, a minha performance caiu. Queridos, é exatamente aquilo que eu falei. Ele colocou os bilhões dele na mão de uma pessoa que ele nem confiava. Isso tem sido realidade na vida de muitas pessoas. Mas sabe o que a palavra de Deus diz para a gente? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século. O que as pessoas dizem por aí, o que a mídia tenta dizer por aí, é que é normal ter problemas hoje, é normal acabar o casamento, é normal ter problemas de relacionamento com os filhos. Tudo isso é normal, mas o que a palavra de Deus diz é que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que nós possamos ver, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E sabe qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É aquilo que a gente leu hoje aqui: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para mim e para vocês, querido, não é uma vida feliz, é uma vida mais do que feliz. Mais do que feliz. É como o salmista diz, lá no capítulo 1, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E se nós fizermos isso, ou seja, lembra que eu falei que Deus nos deu bilhões? Se eu cuidar bem dos meus bilhões, não achar tudo isso normal, que o mundo está dizendo que é normal, se eu não seguir o conselho dos ímpios, se eu não deter no caminho dos pecadores, eu vou ser como árvore plantada junto a ribeiro, que dá o seu fruto no tempo certo. Ou seja, pode vir a crise que for, pode ser o problema que for, eu vou ser mais do que feliz, eu vou dar frutos, porque a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Queridos, quando Deus criou o mundo, Ele não criou do jeito que está hoje. Quando Deus criou o mundo, era tudo em abundância, não faltava nada, o relacionamento com Ele era perfeito, o homem tinha tudo, mas porque o homem não cuidou dos bilhões que Deus deu, entrou o pecado no mundo, e quando o pecado no mundo entrou, tudo isso foi destruído. Mas Deus é perfeito, o nosso Deus é um Deus de amor,
E ele reconstruiu a história, mandando o seu filho, e pagou um alto preço de morte naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida novamente, e vida em abundância. Meu pai costumava contar uma história, que é mais ou menos assim. Tinha um cientista muito ocupado, trabalhava muito, e um dia, era época de férias escolares, e ele precisava levar o seu filho de aproximadamente 7 anos de idade, para trabalhar aquele dia com ele. E no caminho ele pensando, caramba, como é que eu vou entreter o meu filho de 7 anos durante todo o dia de hoje? E no caminho o filho perguntou assim: pai, o que o senhor faz? E ele falou assim: filho, o papai está tentando consertar o mundo. E chegaram lá no laboratório, ele pensando, o que eu vou fazer para entreter o meu filho? E ele achou uma revista ali em cima da mesa, e ele começou a folhear a revista, e ele achou um mapa mundi. Ele falou: já sei, vou desafiar o meu filho. E ele arrancou aquela folha. Filho, está vendo essa folha aqui? Isso aqui é o mapa mundi. E ele começou a picar em vários pedaços, e separou assim, falou assim: filho, hoje você tem um desafio, você vai ter que construir o mundo. E aquela criança ficou toda feliz com o desafio, e começou a trabalhar, mexer ali as pecinhas. Não deu 5 minutos, aquela criança voltou e falou assim: pai, consegui. Falou: filho, não é possível. Pai, eu consegui. Filho, volta lá que você não terminou. Pai, vem cá ver. E aquele homem foi. Quando chegou lá estava o mapa mundi montado. Falou: filho, você só tem 7 anos, como você conseguiu isso? Eu demoraria muito mais tempo do que você. Como você conseguiu? Pai, foi fácil. Enquanto o senhor arrancava a folha da revista, eu vi que tinha um homem atrás. Eu não conheço o mapa, mas eu conheço o homem. E eu montei o homem. Quando eu virei, estava o mapa mundi montado. Queridos, se nós queremos consertar o mundo, é preciso consertar o homem. E o único que pode consertar o homem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero desafiar vocês nessa manhã a viverem um novo estilo de vida, um estilo de vida em abundância. Eu comecei contando uma história, e eu gostaria de contar essa história novamente, mas com um novo estilo de vida. Certa vez um homem de 40 anos de idade, chegando na sua casa, abriu a porta de casa, e quando ele entrou, ele logo percebeu que o som do videogame estava ligado, mas de repente, ele ouviu o barulho do pause, e vem uma criança de 10 anos de idade, pula no colo do seu pai, e fala: pai, o senhor precisa ver, sabe aquela fase que a gente estava com dificuldade para passar ontem? Eu consegui passar, pai, você precisa ver que legal. E aquele pai vira e fala assim: calma filho, peraí, deixa o papai só chegar, e eu já vou ver para você. E ele vai em direção ao seu quarto, para deixar suas coisas, e quando ele passa na frente do quarto da filha, aquela adolescente de 16 anos de idade, ele percebe que ela está no telefone, mas quando ele se aproxima, ele ouve a filha falar assim: amiga, meu pai chegou e a gente estava esperando ele para jantar, depois eu te ligo. E ela desliga o telefone, e quando ele chega no quarto, ele olha para a filha e fala assim: oi filha, tudo bem? Ela fala: ah pai, não tá bem não. E ele vai, senta ali no pé da cama, olha no rosto dela e fala assim: o que foi, filha? E ela vira para ele e fala assim: pai, não fui muito bem na prova hoje. Mas ele pega a mão no rosto da filha, olha bem no fundo do olho dela e fala assim: filha, você é inteligente, você é capaz, é fácil, estuda um pouco mais, que eu tenho certeza que você vai superar essa dificuldade. Aquela menina com o olho cheio de lágrima, abraça o pai e fala assim: pai, o senhor é o melhor pai do mundo. E ele vai, deixa as coisas no seu quarto, chega na cozinha, e é recebido pela sua esposa com um beijo na boca, mesmo depois de 20 anos de casamento. E aquela mulher chega e vira para ele e fala assim: você trouxe o pão que eu te pedi? E ele diz: puxa querida, eu esqueci.
E ela fala: azar o seu, vai ter que acordar amanhã mais cedo para comprar o pão na padaria. E está tudo bem, está tudo certo. E eles sentam ali para jantar, um momento em família, e ali eles podem compartilhar, sem telefone, sem iPad, sem televisão, em família reunida, rindo, brincando. Depois daquele momento de jantar, eles ainda vão para frente da televisão juntos, compartilhando aquele momento em família, para assistir uma programação boa. Depois desse momento, se reúnem os 4 em cima da cama do casal. Aquele homem abre a Bíblia e começa a apresentar o Deus Todo-Poderoso para sua família. E depois de um culto doméstico, ele ora, abençoando a vida dos seus filhos, abençoando a vida da sua esposa. E eles vão dormir, cada um vai para o seu quarto, e ele, junto com a sua esposa, dormindo, abraçados de conchinha, mesmo depois de 20 anos de casamento. E eles dormem em paz. No outro dia, 6 horas da manhã, toca o despertador. Esse homem abre os seus olhos, levanta as mãos para os céus e fala: Deus, o Senhor me deu uma vida, obrigado por essa vida, e hoje eu vou viver essa vida para a honra e glória do teu nome. Queridos, esse é o estilo de vida que Deus sonhou para mim e para vocês. Esse é o estilo de vida, foi para isso que Deus deu esses bilhões que cada um de nós tem. É tempo de nós retomarmos, resgatarmos esse estilo de vida. Só há uma maneira de transformar o mundo, é transformando o homem. Eu não consigo transformar você, mas eu consigo me transformar. E mudando o meu estilo de vida, eu vou fazer o que a palavra de Deus diz, sendo sal e luz nessa terra e impactando as pessoas que estão ao meu redor. E um dia, eu e você vamos nos encontrar com um Deus Todo-Poderoso. E saiba de uma coisa: Ele vai olhar para mim e para você e falar: eu te dei bilhões. O que você fez com esses bilhões que eu te dei? Eu quero muito poder ouvir do meu Deus Ele me dizer: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do meu reino. Queridos, dá para viver uma vida assim nos dias de hoje? É possível? É possível, mas eu preciso assumir a minha responsabilidade de diariamente fechar as brechas e não deixar que o ladrão roube nada da minha vida. Cuidando bem do meu casamento, cuidando bem do meu relacionamento com meus filhos, cuidando bem da minha vida profissional, cuidando bem da minha saúde, cuidando bem do meu relacionamento com Deus. Eu preciso diariamente ter esse cuidado, e é para isso que Deus tem me chamado, tem me levantado, para dirigir um programa chamado A Jornada da Vida Abundante. Eu estava conversando com o pastor Purim, e vendo a possibilidade de trazer isso aqui para o Rio de Janeiro também. Seria uma jornada, na verdade, irmãos. Estamos colocando ali, acho que não sei se está dando para ler, mas tem o endereço no Facebook. No Facebook você pode acessar Jornada da Vida Abundante, e lá nós vamos ter toda a programação. Essa jornada nós implementamos no ano passado na igreja que eu frequento lá em Campinas, e foi uma bênção, meus irmãos. Foi uma bênção. Lá nós tivemos muitas conversões, tivemos jovens deixando drogas, tivemos pessoas retomando seus relacionamentos conjugais, com filhos. E queridos, essa mensagem, esse programa não pode parar, tem que ser espalhado pelo Brasil. E é para isso que Deus está me levantando. E agora, a partir de agosto, a partir dessa próxima semana, nós vamos começar um novo programa, um novo estilo, concursos, treinamentos. Vai ter programação online, vai ter programação presencial, vai ter muito conteúdo sendo colocado na página do Facebook. Nós vamos criar também um canal no YouTube. Então eu convido vocês a participarem, a curtirem a nossa página no Facebook e acompanharem a nossa programação e fazerem parte também dessa jornada, porque essa jornada vai nos levar a um novo estilo de vida, um estilo de vida normal, não normal como o mundo fala, mas normal como a palavra de Deus diz.
e com isso nós vamos impactar muitas vidas e transformar o mundo para a honra e glória do Senhor. Amém? Quantos aqui querem participar dessa jornada? Levantem a mão. Então vem comigo, vamos juntos, vamos participar dessa jornada, e eu creio que Deus vai abençoar muito as nossas vidas. Muito obrigado, pastor Purim, pela oportunidade. Muito obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, e vai ser um prazer muito grande ter vocês nessa jornada, participando, e principalmente poder ver os resultados desse trabalho acontecendo nas nossas vidas. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Obrigado, querido. Que Deus nos conduza neste projeto de Deus para a nossa vida, com uma vida abundante com o Senhor, de forma a adorá-lo e servi-lo em tudo o que Ele faz, em tudo o que Ele quer que nós façamos. Vida abundante é um projeto de Deus para a nossa vida, e nós precisamos servi-lo com integridade, com o coração totalmente dedicado e aplicado ao que o Senhor tem para nós. E que o Senhor nos conduza nesta semana, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, para que o serviço ao Senhor seja a marca daquilo que o mundo verá em nós. Nós cantamos, nós adoramos, nós oramos, nós servimos ao Senhor por meio da mordomia, mas agora o que acontece aqui se reflete lá fora. A gente costuma aplicar a nossa vida apenas, ou dedicar a nossa vida a esses momentos culminantes de adoração coletiva, de culto ao Senhor. Mas lá fora é que é o nosso verdadeiro culto ao Senhor, como resultado daquilo que nós vivemos aqui dentro, como resultado daquilo que nós experimentamos aqui dentro. Esparge lá fora, como a luz que esparge da lâmpada acesa, como o sal que faz diferença fora do saleiro. Esta é a vida abundante que o Senhor quer para nós. Uma vida plena, uma vida cheia de significado, uma vida que faça diferença no lugar onde estivermos. Que o Senhor nos conduza e nos dirija em toda esta caminhada para a glória de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela alegria e pelo privilégio de, como igreja, servirmos ao Teu nome neste lugar onde estamos reunidos, mas especialmente em todos os lugares por onde andarmos, em nossos locais de trabalho, em nossos corredores de universidades e escolas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ser usados por Ti para sermos sal e luz, a começar dos nossos lares, onde nossas casas reúnem e devem comunicar ao mundo a alegria, o amor, a paz que vem de Ti. Senhor, toma-nos, conduz-nos com mão firme, abençoadora, para que nós possamos multiplicar para o mundo a paz, a alegria e a vida que Jesus Cristo nos dá. Pai querido, por onde andarmos, seja a Tua luz, seja o sal da vida com Cristo, a diferença que fazemos por onde passarmos. E que o mundo saiba que não há outro Deus como Tu, não há outra salvação senão a Tua, não há amor além do Teu. Por isso, Senhor, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua paz, de tal maneira que o mundo saiba quem Tu és e conheça a salvação por meio de Jesus Cristo. Renova-nos, transforma-nos e muda a nossa mente, à luz do entendimento de Cristo Jesus, a mente de Cristo habitando e dirigindo em nós, por onde quer que formos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e a consolação do Teu Espírito estejam sobre nós, reunidos aqui, mas principalmente espalhados por onde quer que formos, hoje, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe o restante do seu domingo em família, e que até a noite estaremos juntos aqui novamente, celebrando o amor de Deus por nós e em nós, de tal maneira que a graça e a alegria de Jesus esteja em nossa vida. Deus abençoe você. Não saia sem dar um abraço ao seu irmão, em nome de Jesus.